Eu sei que você sempre buscou a perfeição, John. Por isso eu peço que não julgue o que está prestes a ver só pela aparência. Esses espécimes são totalmente diferentes de tudo que já criamos. Eles sentem raiva, fome, ódio. Eles aprendem. Alguns deles até sabem quem você é. Mas existe um motivo, John, para eles terem se tornado tão parecido conosco. E eu acho que dessa vez a gente passou dos limites. E quando você descobrir qual é, vai entender o verdadeiro preço de brincar de Deus. Se você é fã de Jurassic Park, provavelmente já conhece as ilhas mais famosas dessa franquia. A Ilha Sorna, Nublar e a mais recente, o Sítio C. Mas no meio do arquipélago de Las Cinco Mortes, existe uma ilha que quase ninguém lembra. Uma ilha onde os experimentos genéticos passaram de todos os limites e deram origem a coisas que dificilmente ainda podem ser chamadas de dinossauros. E talvez exista um bom motivo para esse lugar ter sido esquecido. Porque, enquanto o análogo de horrors de Jurassic Park normalmente exploram o horror que já conhecemos da franquia, existe uma história que resolve ir muito além. Uma história criada pelo ilustrador Proteus, ou também conhecido como V. Proteus, onde a manipulação genética, experimentos secretos e criaturas completamente deformadas fazem parte de algo muito maior. E tudo isso acontece em um único lugar, Isla Takan, uma das ilhas mais bizarras de Las Cinco Mortes, e talvez o lugar onde os experimentos de Jurassic Park tenham ido longe demais. Mas para entender o que aconteceu na Ilha Takano, primeiro precisamos voltar para a Ilha Sorna. Aquelas coisas lá fora não são dinossauros. Essa é uma frase muito famosa dentro do Jurassic Park. E de certa forma, ele sempre faz sentido, afinal. Aquelas criaturas eram clones genéticos modificados criados a partir de um DNA incompleto. Mas o que foi criado na Ilha Takano levou essa frase para um nível completamente diferente. Porque alguma daquelas criaturas mal pode ser chamada de dinossauros. E muitas outras dificilmente pode ser chamada até de animais. A história começa com o reencontro de John Hammond e o pesquisador geral Jim Hook. John acabava de retornar para a Ilha Sorna depois de passar aproximadamente um mês sem acompanhar os avanços das pesquisas. E um mês pode parecer não muito tempo, mas aparentemente foi tempo o suficiente para algo dar muito errado. John chega animado na ilha, querendo saber tudo que havia sido desenvolvido durante sua ausência. Só que antes mesmo de ele conseguir ver os novos espécimes, Henry o impede. Ele tenta preparar John para o que ele está prestes a ver, explica que as espécimes ainda são protótipos inacabados e pede que ele não o julgue apenas pela aparência ou pelo seu comportamento. Só que John não entende por que Henry está tão preocupado, até que o cientista solta uma frase que muda completamente o rumo dessa história. Pessoas morreram, John. Preocupado e ao mesmo tempo querendo entender o que havia acontecido durante a sua ausência, John exige ver os espécimes. E quando ele vê aquilo que foi criado, ele finalmente entende por que pessoas morreram. E ao se deparar com os tanques e as jaulas, John entra em choque. Pelo amor de Deus, o que você fez? Essas coisas não são dinossauros. E a resposta de Ian é fria. Eles são, John. É isso que nós temos feito há tanto tempo, criando vida e brincando de Deus. O que surge diante dos olhos deles não parecem animais pré-históricos. São organismos defeituosos, todas deformadas por uma biologia completamente defeituosa. Coisas que parecem muito mais próximas a aberrações demoníacas vindas do próprio inferno do que qualquer dinossauro que a Engen já tenha criado. E não demora muito para tudo sair do controle. As criaturas conseguem quebrar as contenções e rapidamente falham o caos por todas as instalações. Elas atacam os funcionários e devoram tudo que encontram pela frente, enquanto avançam por toda a ilha. Os alarmes começam a tocar enquanto uma mensagem desesperada orientam todos os funcionários a abandonarem seus postos e procurar abrigo imediatamente. Os guardas tentam conter um massacre abrindo fogo contra as criaturas, só que os tiros parecem não surtir efeito. Porém, a resistência daquelas criaturas nem sequer é o maior problema. Alguns raptores haviam desenvolvido algo muito mais assustador. A inteligência deles tinha evoluído a um nível quase humano. Eles observam, eles aprendem e em algum momento... Me ajudem, fiquem para trás do laboratório. Me ajudem. E a explicação para eles conseguirem fazer isso é muito pior do que simplesmente uma inteligência avançada. A partir dali, ninguém poderia mais ter certeza se o pedido de ajuda seria de um pesquisador ou de alguma daquelas criaturas. A situação fica tão fora do controle que os militares recebem autorização para usar força letal enquanto uma equipe tenta retirar Henry e John da ilha. Mas nem mesmo um armamento pesado consegue impedir completamente aquelas criaturas. O que deveria ser apenas uma etapa dos experimentos da Engen terminou em um verdadeiro massacre. Funcionários mortos, soldados deslacerados, corpos espalhados por todas as instalações. E aquilo é apenas uma amostra do que havia acontecido na ilha Takano. Pera. Desculpa estar atrapalhando teu vídeo, é que se você tá até aqui é porque tá gostando do vídeo. Então deixa um like, se inscreve se possível e eu prometo solenemente, se você comentar alguma coisa aí,
Eu faço alguma coisa, depois eu vejo. Mas é isso. Ah, e se tiver um botão de hype, clica também, me ajuda bastante. E obrigado, e pode continuar com o vídeo. Já em segurança, John confronta Henry. Ele deixa claro todo o seu desespero e desgosto por tudo que ele acabou de ver. Ele queria criar um espetáculo, dinossauros que impressionassem o mundo, não aquele delírio grotesco que havia transformado a ilha no próprio inferno. Mas o que mais incomodava John era a reação de Henry, como se tudo aquilo fosse apenas um resultado de um experimento que saiu um pouco diferente do que ele havia esperado. Ainda tentando encontrar alguma explicação lógica para aquilo que tinha visto, John começou a questionar a anatomia deformada daquelas criaturas e principalmente uma coisa, a capacidade delas de falar. Talvez Henry tenha utilizado o DNA de algum tipo de ave, afinal papagaios conseguem imitar a voz humana, corvos também conseguem reproduzir alguns tipos de som, então talvez aquilo explicasse o que acabou de acontecer. Só que John sabia que aquilo não era tão simples assim, porque imitar a voz humana é uma coisa, agora saber quem está na sua frente é completamente diferente. Durante a fuga, John havia escutado raptores clamando por ele, não apenas um grito aleatório, é como se aquelas criaturas sempre soubessem quem ele era. E ainda havia algo muito pior. Enquanto tentava escapar, um dos espécimes caiu ferido próximo dele. A criatura já estava prestes a morrer, mas ainda deu o último suspiro. Ele virou a cabeça lentamente para John e olhou diretamente nos seus olhos. Meu criador. Mas naquele momento, John ainda não entendia completamente o que aquelas palavras significavam. Para Henry, a ciência já não tinha qualquer limite moral. Depois de tudo que havia acontecido na ilha, John pergunta, desesperado, o que eles deveriam fazer agora. E a resposta de Henry é assustadoramente simples: descartar e recomeçar. Para ele, as mortes, os milhões de dólares perdidos e todas aquelas criaturas deformadas não passavam de um experimento que precisava ser corrigido da próxima tentativa. E na visão de Henry, o erro estava na própria ideia do Jurassic Park. Tentar recriar dinossauros completamente puros estavam destinados ao fracasso. Animais que viveram há milhares de anos atrás seriam extremamente vulneráveis ao mundo moderno. Doenças, condições ambientais e até falta de alimento adequado poderiam fazer com que eles morressem rapidamente. Então Henry decidiu encontrar uma solução. Só que para isso ele precisou parar de tentar criar dinossauros extremamente exatos como eles eram. Ele começou a trabalhar com um genoma estável, misturando características diferentes para criar um organismo capaz de se adaptar e sobreviver e principalmente evoluir. Nesse momento, John começou a entender o tamanho do problema. Se aquelas criaturas não são dinossauros puros, o que exatamente Henry tinha colocado dentro deles? Apavorado, John pergunta, que tipo de DNA você usou? E Henry não responde. Ele simplesmente continua andando e John o acompanha até um enorme aquário de observação. Do outro lado do vidro existe apenas água escura. Por alguns segundos, um silêncio toma conta da sala, até que uma enorme silhueta começa a se mover nas profundezas. Era um habitat de um mosasauro. O que surgiu na água escura não se parecia nada com um réptil aquático. A criatura era demoníaca, grotesca, seu corpo parecia ter sido misturado de uma maneira errada, com proporções impossíveis, duas cabeças e uma características que lembram o animal mais perigoso da Terra, o ser humano. E é claro que John fica ainda mais aterrorizado. O que você colocou nisso, Henry? Por alguns segundos, permanece o silêncio. E finalmente Henry responde, DNA humano. John fica completamente sem reação com o quão longe Henry chegou com seu complexo de Deus. Mas ainda faltava uma pergunta. DNA de quem? Claro que o seu. E naquele momento tudo começou a encaixar na cabeça de John. A anatomia deformada, a capacidade de fala, os raptores chamando seu nome e principalmente aquelas duas palavras, meu criador. Talvez aquelas criaturas não tivessem simplesmente aprendido a imitar pessoas. Talvez elas nunca tivessem aprendido o nome de John. Talvez de alguma forma elas sempre soubessem. Partes da memória, dos instintos e das características presentes no DNA de John estavam misturadas àquelas criaturas. Era uma espécie de memória biológica. Isso significava que aqueles monstros eram literalmente parte dele. Só que Henry ainda não havia contado a pior parte. John acreditava que tudo aquilo que tinha acabado de presenciar em Sorna era um resultado de um experimento falho, mas não era. Aquelas criaturas eram apenas protótipos, mas o verdadeiro projeto já não estava mais sendo desenvolvido naquela ilha. Henry havia levado os experimentos para outro lugar, uma ilha onde poderia continuar seus trabalhos longe de qualquer interferência. E o nome desse lugar é Isla Takano. E é aqui que a história termina por enquanto. Depois de revelar que o verdadeiro projeto foi levado para Isla Takano, o vídeo original chega ao fim, deixando apenas alguns vislumbres da criatura que existe por lá. Mas o projeto ainda não acabou. O próprio Proteu continuou postando novas artes e conceitos relacionados a esse universo, mostrando que ainda existe muita coisa na Isla Takano que ainda não foi revelada. E se tudo aquilo que vimos na Ilha Sorna era apenas um protótipo, talvez o verdadeiro horror ainda não tenha nem começado. Mas eu fico por aqui e até semana que vem, se o CLG me permitir.